Este é o Pensa Rio e o nosso assunto é a obesidade. Embora o Ministério da Saúde afirme oficialmente que a obesidade é um fator de risco para a saúde, a Associação Médica Americana classifica a obesidade já como doença. A obesidade ocupa hoje o segundo lugar entre as causas evitáveis de morte, perdendo apenas para o fumo. A Organização Mundial de Saúde, em relatório recente, pediu para que os países invistam em políticas de combate à obesidade infantil. As crianças estão cercadas pela propaganda que estimula a compra e o consumo de alimentos com quantidades excessivas de sal, açúcar e gorduras. A obesidade infantil, para a Organização Mundial de Saúde, é um dos maiores desafios à saúde pública no século XXI. Os principais vilões da alimentação saudável são os refrigerantes, os cereais em barra, doces, refeições prontas e fast food. Há cerca de 50 milhões de crianças em idade pré-escolar e bem acima do peso em todo o mundo. A OMS sugere o estímulo à atividade física e o aumento das áreas de lazer como formas de evitar o avanço da obesidade entre crianças. Elas tendem a manter a obesidade na fase adulta e a desenvolver mais cedo problemas como diabetes e doenças cardiovasculares. Estão conosco para debater o assunto do Pense Rio os doutores Marcelo Fácio, pediatra especializado em medicina esportiva, e o doutor Hélio Rocha, chefe do Departamento de Pediatria da UFRJ. Doutor Hélio, alguma coisa errada nessa abertura? Não, claro que não. Quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui e dizer que está bastante adequada a abertura. Por sinal, a gente tem uma situação no Brasil que é bem dentro dessa posição que a Organização Mundial de Saúde está colocando. E hoje, realmente, a obesidade passou a ser o principal problema nutricional do Brasil. Há pouco mais de 20 anos atrás, o nosso problema era justo o contrário, era a desnutrição. E o número da desnutrição caiu a situações quase que confortáveis, quase que estamos num padrão muito próximo dos países mais desenvolvidos em termos de redução da desnutrição no país. Mas também, infelizmente, nós estamos muito próximos do campeão mundial, que é os Estados Unidos, em relação à obesidade infantil. Nós estamos seguramente hoje em segundo lugar nesse campeonato horrível, né? De se ter uma perspectiva muito ruim, porque a criança obesa hoje é o adulto obeso grave de amanhã e é uma geração em que se estima que ela vai ter uma perda média de 10 anos na sua média de vida em função principalmente da obesidade e das doenças crônicas concorrentes em função de uma nutrição inadequada nos primeiros anos de vida. Doutor Marcelo, e não há obesos também desnutridos? Na verdade, a gente acredita que haja obesos desnutridos pelo fato do consumo de nutrientes, né, ser inadequado. Então, a gente vê no dia a dia, no nosso dia a dia, na prática hospitalar, na prática do consultório, pacientes que têm o seu peso acima do recomendado, acima do percentil para a sua idade, mas que também, em associação, tem um consumo de nutrientes, né, abaixo do recomendado para os níveis de saúde. E essa questão é bem colocada, o Marcelo foi bem feliz na abordagem. É uma questão conceitual, porque a partir do conceito do que seria a eutrofia, ou seja, o indivíduo bem nutrido, o obeso é um mal nutrido, porque a sua nutrição não é balanceada e tanto que concorre para que ele tenha um desvio da sua nutrição normal. Então, por esse conceito, já imediatamente ele é considerado um mal nutrido. A gente usa esse prefixo "des" para dizer que é
para baixo, em direção à desnutrição, à perda de... Mas a gente poderia ampliar esse conceito dizendo que a situação é de uma má nutrição, porque é uma nutrição que gera não desnutrição, mas que gera obesidade. E o que é espantoso é que essa desnutrição desbalanceada que leva à obesidade, ela concorre com algumas coisas que são características, inclusive, da desnutrição, quer dizer, da carência de nutrientes, porque o indivíduo que evolui para a obesidade, ele, inclusive, tem formas de comer que são muito monótonas, ele normalmente come com maior intensidade alimentos industrializados e consome alimentos muito ricos em calorias, e com isso ele começa não a ser alimentado, a não se nutrir de nutrientes essenciais, como várias vitaminas, como vários minerais. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, a incidência de deficiência de vitamina D, especificamente, é muito maior entre os obesos do que no restante da população. E qual é a importância da vitamina D? A vitamina D ela tem um papel importantíssimo no crescimento e na manutenção da massa óssea, da massa de cálcio e fósforo do nosso organismo. Mas também é sabido hoje que a vitamina D tem um papel importante nas regulações imunológicas da inflamação. E a obesidade, por incrível que pareça, né, ela tem como característica também ser uma doença inflamatória. E aí o que ocorre com os obesos são duas situações que levam à deficiência de vitamina D. Primeiro, que ela se acumula na gordura e, portanto, ela não fica disponível para circular. Segundo, é que por ser uma doença inflamatória, ele tem um maior consumo da vitamina D e, com isso, a vitamina D que se torna disponível para circular, ela é consumida de uma forma aumentada. Se aliado a isso, que é uma coisa muito comum, o obeso se expõe pouco ao sol, porque aí é um outro princípio, né? É uma outra questão, social, né? Social e psicológica. Ele tem vergonha do corpo, então ele se expõe pouco ao sol, ele não adquire a possibilidade... A conversão da vitamina D ali para fazer o metabolismo ósseo. Então, é bem ampla essa questão, realmente é bem ampla, e esse conceito, então, de malnutrição, má nutrição associada à obesidade é um conceito bastante sofisticado. Qual é a diferença entre uma pessoa que tem sobrepeso, uma pessoa gorda, uma pessoa obesa e uma pessoa que tem obesidade mórbida? Essa diferença vai basicamente do nível, né, de comprometimento. Quanto maior o índice de massa corporal da pessoa, quando ela tem um índice de massa corporal, na criança ele é variável através de um gráfico, porque varia com a idade, mas como você ultrapassa o percentil 95, a criança é considerada sobrepeso, né? E de acordo com níveis maiores, você vai ter o obeso e o obeso mórbido. No caso do adulto, por exemplo, né, o obeso mórbido é aquele que tem o índice de massa corporal acima de 40. E o obesidade grau 1 acima de 30. Então, é uma relação entre o peso da pessoa dividido pela sua altura ao quadrado, que a gente chama de índice de massa corporal. A partir daí, você tem... ele é um índice que tem uma ação populacional, né? A gente erra um pouquinho quando a pessoa é muito musculosa também, porque o peso absoluto, às vezes, engana um pouco, mas ele serve como uma triagem boa, né? Existem outros métodos também, mas o índice de massa corporal é uma triagem boa para a gente avaliar inicialmente uma população, né? E a partir daí, você avaliou aquela população, nós temos um grupo grande de pessoas com índice de massa corporal acima de 25, acima de 28 ou acima de 30. E aí a gente pode avaliar a saúde daquela população assim. Eu acho que, assim, em outras palavras, talvez tentando colocar isso num nível que seja mais perceptível para quem não tem assim conhecimento técnico, a gente poderia dizer o seguinte, que, como o Marcelo falou, são gradações de obesidade, né? Desde o sobrepeso seria aquele indivíduo que ele está acima do peso, mas ainda é muito próximo da normalidade, e quase sempre esse tipo de indivíduo tem um prognóstico muito bom.
Quer dizer, medidas relativamente simples de orientação podem trazê-lo de volta à situação normal, isso independente da idade dele. O obeso já é um indivíduo que tem consolidado uma quantidade de gordura no corpo dele, que agora as coisas já não são tão fáceis para ele reverter, né? E dentro dos obesos a gente tem 3 categorias, quer dizer, o obeso que a gente poderia dizer que seria o obeso leve, ele está próximo do sobrepeso, mas já não é tão fácil assim voltar a um peso normal. Tem um obeso médio, que já começa a ser um indivíduo quase que intratável. E tem o chamado obeso grave, que são as formas de obesidade em que o indivíduo tem um certo gigantismo. São pessoas que ficam realmente impossibilitadas de ter uma vida social adequada. São pessoas que têm dificuldades de locomoção, são pessoas que têm dificuldade para sentar numa cadeira de uma coisa pública, para frequentar outros ambientes. E a gente tem uma outra classificação que aí supera tudo isso, que é o conceito de mórbido, né? O obeso mórbido é o obeso que pode estar em qualquer uma dessas gradações, mas agora ele tem uma associação de uma doença que concorre com a obesidade, foi causada ou agravada pela obesidade. Então, você tem de obesidade até o grave. Por quê? Porque ele é grave pelo tamanho dele, ele é praticamente irrecuperável, pelo menos por meios normais. Ele vai exigir cirurgia, tratamento com internação, uma série de atitudes de interferência, né, Marcelo? E você tem o obeso, que aí tem diabetes associada, hipertensão associada, alteração óssea associada, alterações mentais associadas, psiquiátricas associadas. Ou seja, esse é o obeso mórbido, que ele tem, além da obesidade, uma doença que foi gerada pela obesidade ou foi agravada pela obesidade. E aí a morbidade pode ocorrer até mesmo a partir do sobrepeso. Quer dizer, ele pode já ter problemas, se ele já tem um gatilho para aquela doença, a obesidade pode funcionar como um elemento que agrava. Exatamente. O fato de estar um pouco acima do peso pode complicar outras comorbidades, outras doenças. De estar acima do peso, ele vai ter um agravamento da sua hipertensão, do seu diabetes, de outras patologias. Nós vimos na televisão um documentário em inglês sobre um obeso que foi submetido a uma operação plástica e depois teve que retirar a pele em excesso. Eu fiquei escandalizado, porque só de pele eles retiraram 8 quilos. E a pele, só da parte da frente, dava para montar uma tenda. Há muita gente nessa situação. Esse é a forma do chamado obeso grave, né? Que fica restrito ao leito, né? São pessoas que têm peso normalmente acima de 250 quilos e que a mobilidade delas está totalmente comprometida, né? Eles são a ponta do iceberg, quer dizer, na realidade não é um número tão grande quanto as outras formas de obesidade. Mas são indivíduos que, em determinado momento do seu estado de obesidade grave, perderam totalmente o controle e acabaram ficando imóveis e tendo necessidades de quantidades imensas de alimento, porque para sustentar aquele corpo todo, né, ele tem uma fome desesperada e ele praticamente ele não tem atividade nenhuma porque ele fica restrito ao leito. Então, são indivíduos aí, são umas formas de gigantismo por obesidade, né? Há mais obesos entre as mulheres ou entre os homens? Isso é uma situação, inclusive, que ela tem uma modalidade, né? A gente tem mais obesos do sexo masculino até o adolescente, mais obesos femininos na idade adulta para
para a maturidade entre as mulheres. Há um efeito modal, né? Em que você troca de posição. Até porque existe também uma variação no nível de atividade física entre os homens, os meninos, né, e as meninas. Justamente nessa faixa até a primeira infância, o nível de atividade normalmente é muito parecido. Depois, na entrada da adolescência, os níveis de atividade física dos meninos aumentam muito e o das meninas reduz. Talvez isso também seja um componente, fora as questões hormonais, que possa explicar essa diferença. O nível de atividade física, né, do homem normalmente é maior, e pequenas variações também da massa muscular, que acaba levando a uma taxa de metabolismo basal maior no homem, né, quer dizer, um consumo de energia maior no homem. Então, essa situação modal, ela imprime algumas condições que modificam, inclusive, a morbidade futura, né? Uhum. Então, você vê que, por exemplo, os homens, de um modo geral, morrem mais cedo que as mulheres, e talvez eles até não tenham oportunidade, tanto quanto elas, de engordar tanto na velhice, né? Então, há uma troca de figura nessa situação, que também coincide com as questões de morbidade associada. Mas a mulher em geral, é mais vaidosa do que o homem. Como é que ela enfrenta o problema da obesidade, de um modo geral? Bom, eu acho que aí o Marcelo até tem mais coisa para falar, porque ele trabalha com o pessoal que vai para os fitness, que vai para a atividade física para tentar corrigir isso. A gente vê nessa faixa etária, um pouco mais adulta, depois dos 40 anos, né? Há naturalmente no indivíduo mais jovem uma preocupação de vaidade, né? Que também envolve uma questão social, da busca do parceiro, da vida sexual. Quando a pessoa chega numa idade mais acima dos 40 anos, média idade, né? A gente nota nos serviços de fitness assim, uma frequência maior de mulheres com esse objetivo de emagrecer. A gente tem um levantamento num centro de atividade física, a gente tem normalmente 65% do grupo é feminino. Esse centro é voltado, né, para a atividade física, e na anamnese inicial das pessoas, a palavra emagrecimento, perder peso, as expressões aparecem com muita frequência na mulher. Também no homem, mas com maior frequência na mulher. E obviamente, uma questão de vaidade, né? Eu também trabalho nessa parte fazendo a admissão médica, né, para a atividade física, e a frequência com que a mulher se refere às questões estéticas é bem maior do que o homem, né? Para o público em geral, a ideia de que o gordo é um sem vergonha e que se ele fechar a boca e fizer exercício, vai emagrecer. Isso é verdade? Isso é uma simplificação grosseira, né? E até um dos problemas que o obeso sofre muito mais do que o restante da população, que é um certo preconceito, né? Com relação à forma dele, que é vista como um indivíduo descuidado, relapso, né? Que não tem preocupação com a sua saúde. Então, você vê que, inclusive, quase sempre tem uma posição que é clássica, de dizer que o obeso é bonachão, que a pessoa obesa é... Na realidade, até esse temperamento aparentemente mais bonachão do obeso é uma forma de se defender, porque como ele não tem força realmente, a obesidade é uma doença, né? Assim como eu não tenho um câncer porque quero, eu não fico obeso porque eu quero estar obeso. Então, é uma doença. A partir de um determinado ponto, o indivíduo perde o controle, o seu meio interno perde o controle da sua massa corporal, e ele é vítima da doença. Então, atribuir isso como sendo pouca vergonha ou deficiência de caráter é grosseiro, é preconceituoso, é discriminatório. E aí a oposição, quer dizer, a resistência que às vezes o obeso tem é de ser um bonachão, para parecer que aquilo está sob controle, que ele, na realidade, dominaria toda aquela situação. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já.
começamos com o Pense Rio. Diante da notícia de que o aumento dos casos de obesidade no Brasil nos últimos 20 anos chega a 300%, o que a gente pode pensar disso? Aumento, né? Quer dizer, de Aumento. 300%. O que a gente pode pensar é que nós estamos dentro da pandemia mundial de obesidade. Ela é uma pandemia, já está sendo considerada pelas Nações Unidas como uma pandemia, porque inclusive em países que classicamente a magreza era tônica, como por exemplo a China, a Índia, né, os países sul-americanos e os africanos mesmo, mas os sul-africanos entrando nela também, nós estamos tendo uma mudança de paradigma em que mesmo essas populações, a obesidade está crescendo assustadoramente por assumir hábitos que vêm principalmente da cultura dominante americana, né? Então, os americanos inauguraram essa epidemia e espalharam para o mundo, porque eles espalharam por um outro mecanismo de globalização uma série de hábitos sociais e alimentares que são vistos pelas outras nações, principalmente as nações emergentes, como aquisição de um bem cultural. E aí isso tem se espalhado rapidamente. Então o Brasil, principalmente nas últimas décadas, como vem adquirindo um padrão de vida muito, não digo mais próximo no sentido de complexidade econômica e tal, mas num padrão muito mais espelhado, porque o modelo americano ficou mais próximo de nós como um modelo social. E então as pessoas hoje sonham mais do que nunca, né, de ir para Disney, para consumir como consumir americano. Coisas, né? A gente tem atrelado a isso, quer dizer, essa cultura do americano, do alimento com teor alto de gordura e açúcares, né? Que também contribui bastante. A gente vê hoje porções de comida muito maiores nos restaurantes, aqueles combos, né? Compre um e Ganhe três, quanto? pacotes enormes, mega, né? Volumes grandes. Giga, não sei o quê, isso. Produto tal. Quais são as vantagens de reconhecer a obesidade como doença? São muitas, né? Primeiro, eu acho que a principal é de uma atitude de saúde pública que obriga ao ser vista realmente como como doença, obriga a uma mobilização das autoridades de saúde pública. A segunda, que eu acho que não é menos importante, é aquela que nós falamos no bloco anterior, de tirar das costas do obeso o estigma de que ele é o culpado, né? Pela situação de doença dele. Qual é a política dos planos de saúde em relação à obesidade? Olha, eu fui consultado recentemente por um grande grupo de plano de saúde, porque eles são muito ativos, né? São muito atentos às questões de saúde que podem representar impacto para as contas deles. E essa é uma atividade que eu acho que é até muito interessante, né? Porque ela associa, né, o interesse do plano de saúde e acaba sendo interessante para a população em geral, para o usuário do plano. E aí, como eles se aperceberam dessa questão de que a obesidade tem a sua gênese principal e quase que irreparável na infância, eles marcaram já tive umas 3 entrevistas com um plano grande, e eles têm um projeto de prevenção, de atuação conjunta, inclusive com o interesse de auxiliar mesmo até a própria universidade no desenvolvimento de meios para poder atuar, né? E até mesmo eles têm interesse de movimentação política. Chegaram a discutir comigo da possibilidade de eles intermediar uma aproximação entre a academia, né, no caso da nossa universidade, com autoridades que eles já contactaram também no sentido de criar metodologias que possam ser aplicadas principalmente na prevenção, né? Porque hoje a gente sabe que a obesidade quase que não pode ser tratada, ela tem que ser prevenida, né?
Isso, só complementando, acho que também a gente pode transferir isso, de certa forma, para o setor público. Acho que é interessante discutir ideias também de trabalho, de prevenção de obesidade, visando uma economia de gasto com saúde no futuro. A gente falou aqui de comorbidades, de piorar situações de hipertensão, diabetes, né? A preocupação que o plano vê, o governo também deve ver, porque o gasto com obesidade, com as complicações da obesidade, com deixar uma pessoa, às vezes, numa UTI, deitada lá por longo tempo, às vezes vão ser muito maiores do que um investimento em atividade física, em programas nutricionais, em orientação nas escolas, que a gente pode trabalhar, né? Eu não sei os números precisos, mas os gastos são... Você tem uma possibilidade de fazer um gráfico de aumento de custo na mesma direção, quer dizer, traçando uma reta entre o aumento de obesidade e o aumento dos custos com a saúde, né? E isso, o americano sabe isso muito bem, né? Eles têm isso muito bem. Aqui no Brasil existem algumas estimativas. Eu estou com um número na cabeça, mas como eu não tenho certeza, não posso reproduzir. Mas são números assim de bilhões ao ano de aumento de gasto público, né, com saúde em função das morbidades associadas à obesidade. Existe um fator genético na obesidade? Existe, né? Existe, e quase sempre as pessoas obesas tentam se esconder atrás desse argumento. Não, meu pai, minha mãe também era obesa. Mas o fator genético, ele tem uma preponderância, se não me engano, em torno de 3% só da obesidade, pode ser relacionada à obesidade, porque ela, na realidade, ela é multifatorial e multigênica, ou seja, é como cor da pele, né? Você pode ter um casal de pele mais escura e, como são vários genes que concorrem, ter um filho bem claro ou um filho muito escuro, embora a pele seja num tom mediano. Então, não é existem vários genes que controlam isso, então você pode ter um mix disso de uma forma razoável. Mas o percentual da população que é afetado por obesidade de origem genética é muito pequeno comparado com o restante. E há raízes psicológicas na obesidade? Isso aí, o Marcelo trabalha bastante com isso aí na parte de esporte, em que isso tem Com certeza, né? Há raízes psicológicas e também há rastros psicológicos, né? A obesidade também, ela pode ser gerada, quer dizer, como o Hélio falou, é uma doença multigênica, multifatorial. Existem vários fatores que concorrem para a ocorrência da obesidade. E as questões psicológicas, né? A gente identifica muitas vezes o indivíduo que é mais deprimido, que compensa às vezes uma frustração no alimento, um indivíduo que é muito ansioso, que compensa um pouco também da sua ansiedade com o consumo alimentar, ou tendo prazer, né, ingerindo alimentos que têm um teor, como a gente falou, alto de gordura e de açúcares. Mas também a gente fica sempre pensando muito, quando a gente fala de obesidade infantil, né, nas sequelas psicológicas que a criança pode levar ao longo da sua vida, desde a escola, da exclusão mesmo, da não aceitação social, que isso também pode gerar novas questões psicológicas e gerar um ciclo mesmo de manutenção da obesidade. Essas implicações psicológicas, inclusive, tem algumas vertentes psiquiátricas, quer dizer, aí já estamos falando de um outro nível de alteração psíquica, né? Nós temos tido oportunidade de ver, inclusive, crianças obesas que chegam à obesidade por problemas de distúrbio psiquiátrico materno. Então, a mãe que purga, por exemplo, né? Purgar é um termo muito comum em pessoas que têm bulimia, né? O bulímico é aquele que come com culpa e geralmente ele provoca uma maneira de purgar isso, né? Quase sempre vomitando, ou com uso de laxantes, aí tem várias classificações, na tua área tem também o pessoal que malha para poder purgar, né? Mas eu tenho tido a oportunidade de ver mães que
aumentam a amamentação porque elas sabem que a criança mamando está retirando nutrientes dela e com isso purgando-a, e aí levam a obesidade pela amamentação. É uma coisa que eu já tive 3 casos nos últimos 2 anos. É uma situação assim pouco relatada, inclusive na literatura médica, e a gente teve a oportunidade de observar isso porque o contraste era evidente. Uma criança mamando no peito, pesando 18 quilos, com 9 meses, e uma mãe esquálida, magrinha, dando aquele peito para o neném. Vamos começar a encerrar o programa. Eu queria que o senhor fizesse, nas suas considerações finais, algumas considerações sobre o que o obeso pode fazer para fugir à obesidade. Bom, você quer começar, Marcelo? Porque eu acho que o Marcelo tem umas coisas bastante boas sobre esse tema. Na verdade, acho que a gente tem que pensar, o obeso tem que pensar que ele tem uma doença, ele não pode se esconder atrás dela, e tem que enfrentá-la, né? Uma das questões que a gente acredita, né, que está descrita na literatura, fora as outras comorbidades, é ele trabalhar a questão nutricional, né, fazer um ajuste nutricional em termos calóricos e em termos de balanceamento da dieta, associando isso à atividade física, né? A gente tem uma recomendação no Colégio Americano de Medicina do Esporte, uma recomendação bem clara, para a perda de peso. Há uma exigência de atividade física bem grande, né, para a perda de peso e para conseguir manter o peso que eventualmente uma pessoa que era obesa conseguiu perder. Então, para perder o peso, ele precisa gastar uma quantidade grande de calorias fazendo o exercício físico, aumentando sua atividade física, que vai aumentar não só o gasto com a atividade, mas também o gasto basal, o gasto que o indivíduo tem para manter suas funções básicas. E também ajudar nesse processo a gerar um déficit calórico, ajustando a sua alimentação. Acho que esse é o ponto principal. Então, há uma recomendação em indivíduos adultos, né? Depois a gente pode falar da recomendação para as crianças, de você ter nível de atividade física de até 50 minutos de atividade aeróbica, moderada, né? Com associação com treinamento de força muscular, e sempre com associação com o ajuste de alimentos, que aí vai envolver uma questão familiar também, de apoio familiar, de apoio profissional, né, nutricional, e apoio profissional de educadores físicos, por exemplo. Essa questão, né, o Marcelo colocou muito bem, quer dizer, você tem o obeso é um acumulador de energia sob a forma de gordura. O tratamento óbvio seria acumular menos e gastar mais. O problema é que isso, né, embora aparentemente seja uma equação muito simples de se entender, ela está ancorada numa coisa muito difícil de se mexer, que são os hábitos, principalmente hábitos culturais, que a sociedade adquire e os adquire como um valor maior. Quer dizer, o indivíduo que antes não tinha recurso para comprar 1 litro de leite para o filho, hoje ele compra o litro de leite, mas ele também compra o queijinho suíço, a geleia de não sei o quê, que ele tinha, quando ele era criança e não tinha acesso àquilo, como um valor maior para ele levar para o filho dele. E também as questões de ter aparelhos que a criança, em vez de se exercitar como o Marcelo prescreve, a criança passa a usar aparelhos que mantêm ela parada. Mas eu queria deixar como, assim, já que você disse que são as nossas palavras finais, eu queria deixar 2 questões que eu acho que são muito importantes. Primeiro, eu quero chamar a atenção dos nossos colegas pediatras que têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, porque a obesidade é muito difícil de ser tratada e o melhor procedimento é a prevenção. E a prevenção, sem dúvida nenhuma, o pediatra pode ter um papel muito grande ao cuidar da criança, ao orientar para que ela seja inibida nesse ponto. E a segunda mensagem eu queria deixar para os próprios obesos, porque embora agora a gente possa tratá-los de uma forma muito mais justa e coerente, inclusive admitindo que isso é uma doença e, portanto, que eles merecem todo o carinho, atenção, os recursos da saúde pública e das melhores inteligências
de saúde do nosso país e do mundo, porque é uma preocupação universal, eu queria deixar a eles também uma mensagem de confiança, de que quanto mais eles confiarem nesses métodos que foram aqui, quase que superficialmente, mas eu acho que com alguma propriedade lançada, se entregarem com afinco às determinações, às orientações, porque hoje, se não é possível se reverter com facilidade, uma das razões é porque a maioria das pessoas, os próprios obesos, não acreditam que isso seja possível e acabam desistindo na primeira ou segunda tentativa, já que o esforço é muito grande. Então, eu apelo para que as pessoas que se encontram nesse momento obesas e que precisam fazer alguma coisa por isso, realmente se entreguem a uma orientação adequada e confiem, coloquem isso como um objetivo, porque elas estarão zelando pela própria saúde, seu bem-estar e servindo como exemplo para a reversão dessa epidemia que nos traz tantos problemas no momento para o mundo, não só para o nosso país. Eu queria agradecer a presença do Dr. Marcelo Faixa e do Dr. Hélio Rocha e encerrar o programa. Obrigado.